leis que a gente vai trabalhar, também existe uma lei chamada lei de destruição. Mas tudo deve convergir para uma atividade de construção da nossa mente espiritual, visando a nossa ascensão, não somente individual, mas a ascensão de todos os espíritos e, consequentemente, de toda uma comunidade. Nós estamos agora vivenciando o mundo de expiação e provas. Está havendo uma evolução da nossa condição de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Estamos evoluindo. Mas aqueles trabalhos, aqueles espíritos que trabalham indo de encontro à atividade de construção do bem, esses, evidentemente, vão ter que aprender. E eles serão, evidentemente, enviados para outros órgãos que estejam em estágio primitivo, a fim de que lá eles, através de sua inteligência, contribuam com a evolução daquele planeta, mas ao mesmo tempo aprendendo a se construir no bem interiormente. Então, na questão, o Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? A espiritualidade não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é útil. E quando a gente vai para o plano espiritual, tem, na literatura espírita, a gente tem os livros de André Luiz, que traz informações importantes sobre o trabalho que os espíritos desenvolvem na cidade, no nosso lar. Ali os espíritos trabalham. Mas existe um grupo de espíritos que saem do nosso lar e vão para regiões inferiores, onde lá eles vão tentar tirar espíritos que estão em situações de baixa vibração para poder levá-los para a cidade espiritual. Então, esse trabalho os espíritos desenvolvem. Quem já leu a Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Nivaldo Pereira Franco, a gente vai lá encontrar o trabalho que as equipes espirituais, do qual Filomeno de Miranda fez parte, no trabalho que desenvolveram no tsunami que aconteceu lá no Oriente. Né? O grande tsunami que cercou mais de 200 mil vidas. E lá estavam as equipes espirituais ajudando a tirar aqueles espíritos que estavam envolvidos, né, nas suas carcaças físicas em decomposição. E eles estavam ali trabalhando. Então, as equipes continuam o trabalho. Eles nunca deixam de trabalhar. Portanto, a gente vê que o trabalho não é somente um esforço humano. É um esforço do espírito. E nós, como espírito encarnado, evidentemente que nós trasladamos para o nosso corpo vida essas atividades. Ou seja, o esforço humano dotado de um propósito. Ou seja, todo trabalho, seja de origem humana ou de origem espiritual, né, é dotado de um propósito envolvendo a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades físicas e mentais. Esse, como a gente falou, é o trabalho que elas tanto podem ocorrer no campo físico, quando nós estamos encarnados, como quando nós estamos desencarnados. A gente já viu que na ciência, por exemplo, o trabalho é uma grandeza física, como eu já havia falado anteriormente, relacionado à transferência de energia devido à atuação de uma força. Realizamos o trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Então, quando a gente está numa atividade física, e a gente vai deslocando e a gente, então, está realizando um trabalho que, em física, é mensurável através de uma unidade de ordem física. Na questão 676, Kardec indagou: por que o trabalho se impõe ao homem? A questão é muito interessante. Eu poderia ficar eternamente sem trabalhar, não é?
Eu poderia me recolher em um local e ficar eternamente ali, pensando no bem, sem realizar o bem, porque o trabalho ele exige realização e esforço. Se eu paro e fico rezando, evidentemente que as minhas ondas mentais vão favorecer de alguma coisa, mas não está na efetividade realizando um trabalho que venha favorecer a todos que estão à minha volta ou favorecer uma comunidade. Então, quando o Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem, a espiritualidade responde: por ser uma consequência de natureza corpórea. Enquanto a gente está no corpo, a gente tem que trabalhar para poder, nesse trabalho, a gente receber aquisições de ordem financeira, a fim de que a gente possa se autossustentar. E a espiritualidade continua. É expiação. E, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ou seja, quanto mais a gente trabalha, mais a gente está desenvolvendo nossa capacidade intelectiva, no sentido de que a gente vai aprimorando o trabalho e adquirindo aquilo que a gente deseja até o menor esforço. Então, se antes eu para deslocar um corpo, eu exigia um esforço muito grande, existem determinados instrumentos que o homem inventou que faz com que eu movimento com menos esforço, mas não deixa de ser um trabalho que vem de encontro ao benefício do homem. Não é? Quando Arquimedes, com uma alavanca, ele fez o seguinte: se você me der uma alavanca e um ponto de apoio, eu moveria o mundo, por quê? E se você pega uma alavanca, eu tenho aqui um bloco de 200 quilos, e eu procuro movimentar com os braços aquele bloco, eu vou desenvolver um trabalho muito grande e às vezes até não consiga. Mas se eu tiver uma alavanca e botar um ponto de pedra que seja uma pedrinha, então eu consigo erguer aquele bloco.